Bem-vindo de volta, estamos em Gênesis capítulo 30 agora, vamos ver alguns capítulos aqui e vamos continuar nessa história de Jacó, a vida de Jacó. A gente tem visto a dificuldade que ele tem de confiar em Deus e deixar Deus ser o Deus da vida dele. Ele quer cuidar da vida dele, ele quer mandar na vida dele. E essa é a dificuldade do Jacó. Jacó quer manipular toda a situação para ajudar ele. E nós vamos ver a consequência disso aqui em capítulo 30. Ele casou com a Lia, foi a mulher que Labão deu para ela. E depois de casar com ela, o Labão fez errado, sabemos disso, mas depois de ele casar, ele precisava ter continuado só com ela, porque ele casou com ela, mesmo que ele pensa que outra pessoa vai me fazer mais feliz, outra pessoa vai ser assim, tem outra pessoa mais bonita, eu tinha meu coração nisso. Enquanto ele está buscando, está olhando para as outras pessoas fora do casamento, ele nunca vai estar satisfeito dentro do casamento. E aqui ele ficou olhando para Raquel, mesmo quando ele estava casado com a Lia. Ele trabalhou mais 7 anos e casou com ela. E isso não é a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus nos deu o casamento, mas é para ser um homem e uma mulher, e é para a vida toda. E ele está fazendo contra esse mandamento de Deus aqui, nos nossos capítulos. Então nós sabemos que isso vai ter consequências naturais, que sempre temos quando a gente faz errado, quando a gente faz algo contra o plano de Deus. Então, capítulo 30, a gente tem inveja aqui em versículo 1, porque a Raquel não tem filhos. A gente viu no final de 29 que a Lia já deu 4 filhos a ele. Ele tem Rúben, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos que já nasceram para Lia, e a Raquel não tem nenhum filho ainda. Então é interessante que Deus abriu para Raquel ou para Lia poder engravidar, para poder ter filhos, mas não resolveu o problema no coração do Jacó. Nós vamos ver essa competição aqui nesse capítulo, mostrando que cada um tentando ter filhos e tentando fazer a outra ficar com ciúmes, com inveja. É uma história muito triste, mas não vai resolver o problema no coração. Tendo filhos não vai resolver o que eles têm de errado no coração. Então, aqui tem inveja, em versículo 1, por causa dessa situação que eles criaram, que é fora da vontade de Deus. E ela fala para dar filhos para ela. Raquel fala, se você não me dar filhos, eu vou morrer. ela está sendo dramática com ele. E ele vai sofrer porque tem que deixar essas 2 mulheres felizes. Ter uma mulher já é um desafio, e imagina ter 2. Eu não consigo imaginar. Versículo 2, Jacó ficou irritado. Ele não consegue resolver isso. Como que ele vai dar filhos para ela? Ele está fazendo a parte dele, né? Existe uma coisa que ele pode fazer para dar filhos para ela, e com certeza ele está fazendo essa parte. E fora disso é Deus, né? É Deus que tem que resolver. Então ele fica irritado, mas ela já tem um plano. Nós vamos ver que a Raquel aprendeu com o pai, aprendeu com o marido, faz parte dessa mesma cultura, e ela vai fazer a mesma coisa que todos na família estão fazendo. A gente viu que isso veio antes, isso veio com Isaac, com Rebeca, agora Raquel, Jacó, Labão, todos são iguais, todos manipulando a situação para fazer o que querem. Então, a forma que ela vai manipular, ela vai dar a serva Bila para dar filhos e ser o filho de Jacó para ajudar Raquel. A gente já viu isso antes na história. Abraão fez a mesma coisa. Abraão pensou, não estou tendo filhos. A Sara tem uma serva, Agar,
e ela pode dar filhos para eles, e Deus não abençoou isso. A gente já viu essa história. Nós podemos olhar para a história e ver que isso não vai resolver o problema. Você pode fazer isso, mas não vai ser o que você quer para sua vida. Só vai trazer mais problemas. Então aqui ele ficou com essa outra agora. Ele tem uma terceira mulher entrando na família, fazendo parte da história agora. E ela pensa que por meio dela eu também possa formar família. Então ela pensa que ela vai ter a família através dessa serva. Então ele deitou com ela, ela engravidou e deu um outro filho chamado Dan. Então para ela pensa que deu certo. O plano que ela fez deu certo. Agora ela tem essa criança como resultado do pecado dela. E agora que deu certo, ela vai fazer de novo o versículo 7. E ela vai ter um outro filho. E através dela, por meio dessa outra serva, ela vai ter um outro filho. A Raquel não tem filho ainda, mas a serva dela tem 2 filhos agora. E a Lia, vendo a história, ela pensa, eu vou fazer igual. Eu tenho 4, ela já tem 2, agora eu vou ter que fazer igual para ter mais filhos. Então ela deu a serva dela, e a serva dela teve um filho, deu certo, então ela fez de novo também, e teve o segundo filho. Agora, versículo 14 mostra uma história de Rúben, que ele foi para o campo e pegou mandrágoras. Essa é uma planta que eles pensam que ajuda a ter filhos. Então ela quer engravidar, a Raquel quer engravidar, então ela pensa, você tem essas plantas, isso vai me ajudar. E de novo a Raquel está querendo manipular as coisas para ter o que ela quer. E ela pediu essa planta. E a Lia tem outro problema. O problema não é que ela não pode engravidar, o problema é que ela não consegue ficar com o marido, porque a Raquel está sempre com ele. Então ela fala, tudo bem, você pode ter essas mandrágoras, mas você vai ter que pagar com tempo com Jacó. Então Jacó vai ficar comigo essa noite e você pode ter essas plantas. É muito manipulação, é muito pecado, é muita coisa errada acontecendo na história. E aconteceu assim, então Jacó voltou do campo e ela fala, agora você tem que ficar comigo essa noite, porque eu já te comprei com essas plantas. E ele ficou com ela engravidou, teve outro filho, o 5º filho dela, e depois, versículo 19, vai ter um outro filho ainda. Então, cada um tentando fazer sua vontade para fazer seu plano acontecer, e não é a vontade de Deus, mas quando a gente está fora da vontade de Deus, fazendo nossos planos, manipulando para fazer acontecer o que a gente quer, a gente vai ficar mais frustrado, a gente vai ter mais problemas, a gente vai ter que gastar mais energia para fazer mais coisas acontecerem. Então, finalmente, o versículo 22, Raquel vai ter o primeiro filho dela, que vai ser José, e Deus lembrou dela, Deus abençoou ela. 12 filhos com 4 mulheres. Muito louco essa história. Depois a gente vai ver, então essa foi a história, ele está colocando algumas histórias aqui, ele colocou a história da família, tudo está acontecendo quando está acontecendo essas outras histórias. A segunda história que nós temos aqui em capítulo 30 é a história da riqueza de Jacó, como que ele ficou rico, e ele fala em versículo 25, depois que ele casou com Raquel, ele fala para o Labão, eu vou voltar para casa, eu já fiz o que eu estava aqui para fazer, casei, meu irmão ficou esse tempo todo, 14 anos, eu acho que ele vai estar bem agora, vou voltar para casa. E Labão fala para ele que ele sabe que Deus está abençoando ele foi abençoado por causa de Deus na vida de Jacó, então ele tem que ficar. E ele fala, o que você quer? Eu vou pagar qualquer coisa para você ficar aqui. Daí eles fazem essa conversa de ver todas as ovelhas que são pintadas, que são mais escuras, ele vai pegar para ele, e os que são normais vão ficar com
com Labão, e é assim que ele vai saber. Se eu roubei alguma coisa, se eu peguei alguma coisa que era seu, você vai perceber, você vai saber essa diferença por causa da cor das ovelhas. Então era um plano bom, que agora eles vão saber que o que tem cor é de Labão, é de Jacó, e o que não tem cor é de Labão, e é um plano perfeito. Quando ele fez isso, Labão tinha a parte mais forte, e Jacó tinha menos, mas Deus vai abençoar ele. Então, versículo 36, Jacó se afastou de Labão e ele ficou uma viagem de 3 dias de distância entre ele e Labão. Dá para ver que esse relacionamento não é muito saudável, né? Quando cada um está querendo suas coisas, não vai ser um relacionamento saudável. Então tem que ter uma viagem de 3 dias para não brigar. Versículo 37, até o final desse capítulo, tem essa história muito estranha que acontece. Jacó pega essas partes de árvores diferentes e ele coloca dentro da água quando as ovelhas estão tomando água, e vai sair essas ovelhas de cores diferentes como era para ser para ele. Essa história eu nunca vi antes. Eu nunca vi algo acontecer dessa forma. O que acontece não faz sentido com a ciência, né? Não é uma coisa que foi provado que é possível isso. O que eu penso dessa história? Eu penso que Jacó, mais uma vez, está querendo fazer a sua vontade, manipular as coisas de uma forma de ganhar mais coisas para ele. Deus já prometeu abençoar Jacó. Deus está abençoando Jacó. Jacó está ficando rico. Ele está tendo muitos rebanhos por causa da bênção de Deus, por causa da promessa de Deus na vida dele. Mas ele pensa que ele vai manipular as coisas. Ele pensa que fazendo dessa forma, ele vai produzir o que ele quer. O problema é que não é assim que nasce essas ovelhas com cores diferentes. Ele colocou uma parte da árvore dentro da água e vai produzir ovelhas de uma certa cor. Não faz sentido. Mas na cabeça do Jacó, ele é tão manipulador que ele pensa que quando faz isso, está produzindo o que ele quer. Na verdade, não é nada que ele está fazendo. É a bênção de Deus na vida dele. Ele não consegue ver Deus porque ele está tentando manipular as coisas e fazer a vontade dele. E como ele fica manipulando as coisas, ele não consegue ver Deus na história. É muito triste que ele não está olhando para Deus, ele está olhando para as circunstâncias, pensando que é ele que está produzindo essas bênçãos. Capítulo 31, agora Jacó, depois de 20 anos aqui com Labão, ele ficou os 14 anos trabalhando para ter as esposas, e depois ficou mais 6 anos trabalhando, recebendo essas ovelhas. Agora ele é rico, e versículo 2 fala: e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Então Labão está vendo que Deus está abençoando Jacó somente, e Labão não está recebendo a mesma coisa. A bênção é mais sobre Jacó. Jacó está ficando cada vez mais forte, mais rico, e Labão ficou mais rico, mas não tanto como Jacó. Então já mudou a atitude, já mudou a forma de olhar por Jacó, ele já está começando a julgar. Agora, nesse momento, é interessante que, versículo 3, e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. É interessante que Deus aproveitou dessa oportunidade para dar uma direção nova para ele. Deus podia ter falado antes, mas provavelmente, conhecendo Jacó, ele não ia estar aberto para isso. Deus queria que ele voltasse para casa, mas no momento que estava tudo indo bem, que ele estava ganhando dinheiro, que estava tudo certo, que o trabalho dele estava produzindo, ele não tinha problema. Então ele não pensou em voltar para casa. Agora que tem problemas no trabalho, agora ele para pensar: será que eu preciso fazer algo diferente? Será que não está dando certo aqui? Deus tem outra coisa? Nesse momento que ele tem dificuldade, ele ouviu do Senhor e Deus fala para ele: eu quero outra coisa. Eu quero uma coisa diferente para a sua vida. E ele fala que ele tem que voltar para casa. Às vezes Deus vai usar as circunstâncias das nossas vidas para falar com a gente.
E isso não é ruim. Ele podia ter voltado antes, provavelmente podia ter voltado antes, mas nesse momento Deus vai aproveitar essa oportunidade para mostrar para ele que ele precisa voltar para casa. Então, ele decide fazer isso. Deus falou, as circunstâncias estão mostrando, ele precisa de mais uma confirmação. Ele chama as esposas, ia ser melhor se fosse uma esposa só, mas ele chama as mulheres da vida dele e ele fala para elas da situação, que a atitude do Labão mudou, que ele fica mudando o salário dele. E ele fala para ele que eu acho que eu preciso voltar para a casa dos meus pais. E ele pergunta o que elas pensam sobre isso. E ele fala que Deus falou com ele no sonho que Deus estava produzindo isso. É interessante, você pode ler versículo 12 e 13 e depois. Deus está falando para ele que Deus está abençoando. Ele ainda pensou no final de capítulo 30 que era ele, mas Deus mesmo fala que foi ele que abençoou a vida de Jacó. E Deus fala para ele voltar para casa, né, para a terra natal. E a Raquel respondeu em versículo 14, e ela fala: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiros? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo como Deus lhe ordenou. Interessante isso. Nós podemos ver o pecado de todo mundo aqui. Labão recebeu dinheiro. Na verdade, ele recebeu 7 anos de trabalho de graça. Ele ia ter que pagar para alguém fazer esse trabalho, mas não tem que pagar porque foi o acordo que Jacó fez com ele. Você pode casar com minhas filhas se você trabalhar 7 anos. Nesses 7 anos, o que ele não teve que pagar, ele tinha que ter guardado esse dinheiro para ser uma segurança para essas duas mulheres. 7 anos de trabalho, dinheiro de 7 anos de trabalho, tinha que ser guardado para ajudar elas no caso que aconteça alguma coisa com Jacó. Labão não fez essa parte. Labão ficou com todo o dinheiro para ele queria ficar mais rico, ele não pensa no bem-estar das esposas, das suas filhas, ele não pensa sobre o direito das suas filhas, ele não pensa no trabalho de Jacó, ele só pensa que é uma oportunidade de eu ficar mais rico. Então ele ficou com tudo para ele. Então a gente pode ver o orgulho e o pecado do Labão. A Raquel e a Lia estão falando com Jacó: o nosso pai não tem mais nada para oferecer, então vamos embora. Nós só vamos ficar se o nosso pai tem algo para nos oferecer. Se ele não tem nada para oferecer, vamos voltar para sua casa, vamos voltar para sua terra. O que as meninas têm de interesse é o que eles têm para oferecer. E eles aprenderam com Labão, aprenderam com Jacó, têm o mesmo coração, né? Mas elas também estão fazendo errado. Elas também querem só para elas. Então, já que nosso pai não tem nada para nos oferecer, vamos voltar para casa. Mas eu gosto, a última parte do que falaram, elas falam: portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. O motivo no coração está errado, mas a resposta está certa. O que Deus falou com você, é isso que nós temos que fazer. Jacó tinha um coração errado também, que ele não está gostando do Labão, ele não está se dando bem com ele mais, então ele quer sair. As meninas não querem mais porque o pai não tem mais nada para oferecer. Labão só quer tirar o que é bom para ele, então ele quer que eles fiquem. Todo mundo quer os seus desejos na história. Todo mundo faz o que vai ser bom para mim. Eu não quero pensar em ninguém. É triste esse coração, mas no final eles falam: faça o que Deus lhe ordenou. E isso é a resposta certa. Quando você tem uma esposa que vai te ajudar a fazer a vontade de Deus, de obedecer o que Deus está falando, mesmo se eu preciso sair do lugar que eu conheço, mesmo se eu preciso fazer uma coisa que não é confortável para mim, eu quero fazer porque é a vontade de Deus. É esse tipo de mulher que nós precisamos. Versículo 19 mostra que Raquel roubou os ídolos da casa de Labão. Ela está indo embora e ela pensa: o que mais que meu pai tem? O que mais que eu posso pegar? E ela pegou os ídolos da casa dele.
Então, daí, depois disso, eles fugiram, na verdade, da casa de Labão, da terra de Labão, e eles foram, depois de 3 dias, Labão percebeu que eles tinham saído, e ele está chegando, e Deus aparece para ele no sonho, em versículo 24, e fala para não fazer nada contra Jacó, não pode ameaçar, não pode falar nada, deixa ele está fazendo minha vontade. Então Labão já fica assustado que ele não pode fazer nada. Com certeza ele estava indo já com um plano, mas ele não pode fazer nada porque Deus está com ele. E ele vai falar com Jacó, ele pergunta por que você fugiu dessa forma, em segredo, se você tinha falado, a gente podia ter uma festa, a gente podia cantar e dançar juntos, eu podia ter beijado os meus netos e minhas filhas, mas não sabemos o coração de Labão, ele está só falando essas coisas, não é o que está no coração dele, ele só quer fazer essa declaração para ele, né? No momento ele não ia querer fazer, mas ele tem que voltar para casa e ele fala, tudo bem, agora você vai voltar para casa, Deus falou comigo que eu não posso falar nada, então pode voltar. Mas ele fala em versículo 30, mas por que roubou os meus deuses? Se você tem um Deus que pode ser roubado, só pensando sobre isso, se você tem um Deus que alguém pode roubar da sua casa, talvez seu Deus não tenha muito poder. Talvez você não precise estar adorando esse Deus. Eu quero ter um Deus que pode se proteger, que é grande o suficiente para se proteger, porque assim ele vai poder me proteger também. Mas Jacó fala que ele estava com medo de Labão não deixar ele sair, mas ele fala que ele não roubou os ídolos, ele não sabe que foi a Raquel que fez isso, então Labão vai procurando na casa toda se tinha os ídolos, e a Raquel escondeu, e ela estava no tempo da mulher, né, o tempo do mês que ela não pode ficar fazendo muita coisa, então ela fica sentada em cima dos ídolos e ele não sabe que estão com ela. Então, de novo, todo o pecado na história, Labão não confia na família, né, no Jacó e nas filhas, as filhas mentindo e manipulando para fazer a vontade delas, todo mundo errado na história, e ainda pegando os ídolos para levar embora. Jacó fala que ele ficou esses 20 anos trabalhando, mas agora ele precisa voltar para casa. Deus está com ele, por isso que Deus falou o que falou. Ele fala no versículo 42. Então, você vai ter que aceitar isso, basicamente. Então, eles tiveram essa conversa toda. Agora, no final do capítulo, eles fazem um acordo. E Labão fala para eles, tudo que você vê é meu, são minhas filhas, são meus rebanhos, tudo que você tem, você ficou rico por causa das minhas coisas. Mas nós sabemos que Labão não ia ficar rico assim, sem a bênção de Deus. Foi Deus que abençoou ele. Então eles fazem um acordo e basicamente eles colocam umas pedras e eles falam, se você vai para lá, se você vem para esse lado, você está quebrando o acordo, e se eu vou para lá, a gente está quebrando o acordo. Versículo 52 fala isso. É muito triste que depois de 20 anos trabalhando juntos, eles chegaram no ponto que eles não podem chegar perto um do outro. Eles falam, se você passar esse limite, você está quebrando esse acordo. E eu não posso passar e ir para o seu lado. Eles não podem ter mais contato. É assim que está terminando essa história. E é muito triste quando nós manipulamos, quando nós fazemos as coisas na carne, quando nós somos orgulhosos, a gente vai quebrar relacionamentos ao invés de construir relacionamentos. Nós temos que amar e não pegar tudo para nós mesmos. Mas eles, sendo orgulhosos e manipulando todo mundo, eles vão sofrer por isso. Então, dividiram, e
o Jacó está voltando para casa. Agora, vamos parar aqui. Jacó no caminho para casa. Agora em capítulo 32, ele vai encontrar com Esaú de novo e vai ser uma história muito interessante. Aqui em Gênesis 32, nós vamos ver a mudança de Jacó. Agora, finalmente, depois desses 20 anos, Deus vai conseguir fazer algo na vida de Jacó. Então vai ser muito bom. Então vamos esperar para a próxima aula para ver isso. E aprender com o exemplo de Jacó hoje, refletir sobre tudo que ele fez de errado para aprender a fazer o certo. Amém? Deus abençoe vocês.